Olá pessoal, quando nós usamos a física de tecidos, é um recurso interessante que nos permite fixar pontos do tecido para que a física não haja sobre esses pontos. É isso que nós vamos entender aqui através desse vídeo. Como fazer para movimentar esses pontos fixos utilizando a dinâmica de tecido. Então aqui eu tenho uma cena comum, que é o objeto cúbico padrão, e para poder aqui implementar o nosso entendimento, eu vou adicionar aqui uma mesh do tipo plane. Com ela selecionada, eu vou usar o S de escala e aumentar aqui com 6 vezes. Aqui vocês vão ver. Então eu ativo o Move, puxo o plano para cima. Se olharmos aqui a timeline, tocando o player, observem que não há nenhuma animação junto à malha. Então uma das formas que eu tenho de criar uma animação é utilizar aqui um efeito físico, a exemplo do Cloth. Então eu venho aqui na aba de propriedades da direita, clico em Físicas e uso o Cloth. Ele vai trazer as propriedades que são ajustáveis de acordo com a necessidade que eu tenha para que o efeito do tecido aconteça do modo desejável. Eu não vou mexer muito nisso e não quero falar muito sobre as configurações. Quando eu fizer o player, vocês vão ver o objeto caindo e atravessando o objeto de baixo. Isso acontece porque há um efeito fantasma em decorrência do objeto de baixo não ter nele uma física que permita criar o atrito com o tecido. Então eu posso selecionar o cubo, vir novamente na aba de propriedades e aplicar nele uma física collision. Aqui eu vou ter as propriedades da colisão e para eu fazer a manutenção dos efeitos junto do tecido, a guia que eu vou ter como notificação aqui é a guia que tem o nome de Softbody Cloth. O que importa agora é que quando eu der o play, vocês vão ver o tecido caindo com o plano e ele vai ficar aqui, ó, como se estivesse preso à malha. Por que isso acontece? Porque para poder o tecido acontecer de forma interessante nesse efeito, é necessário que o objeto do qual nós aplicamos a física, ele tenha uma certa complexidade na sua estrutura de topologia. Então, se vocês olharem esse objeto aqui pelo modo de edição, vocês vão perceber que é um objeto bem simples. Ativando aqui em cima, ó, a opção chamada Estatísticas, vocês vão ver que é um objeto que tem apenas 4 vértices, 4 arestas e uma face. Então eu posso atribuir para esse objeto uma subdivisão na malha para dar uma complexidade melhor, usando aqui o botão direito do mouse, clicando em Subdivide, e agora eu posso abrir as propriedades aqui no canto inferior do Subdivide e aumento o número de cortes. Nesse exemplo eu vou usar 45. Notem que o objeto, olhando aqui pela vista do wireframe, tem uma complexidade maior agora. É um plano, mas com um número de 2.209 vértices, 4.324 arestas e 2.116 faces. Então já se faz uma malha interessante para o efeito. Retorno aqui à vista sólida e agora, se eu fizer o player, vocês vão ver o objeto caindo. E a simulação de tecido aqui já é mais interessante, ó. O objeto do qual nós aplicamos o Cloth, ele vai criar um efeito interessante. Vocês vão notar que vai surgir uma linha azul aqui, bem na timeline, que significa animação inicial, que é o cache do efeito junto à cena. A primeira passada é sempre lenta e qualquer movimento que a gente faça aqui na área, ele volta a fazer novamente essa simulação prévia e fica lento. Já na segunda, ele já faz de forma mais rápida. Mas se vocês notarem, ó, tem um defeito aqui, a malha está atravessando sobre a mesma. Então, uma forma da gente controlar isso é no ajuste do tecido que nós aplicamos aqui no plano, vir na configuração, habilitarmos abrindo a opção Collision, essa opção chamada Self Collision. Aqui ele vai permitir que não haja essa colisão do jeito que nós vimos anteriormente. Então, tocando o play aqui, na timeline, ele vai proceder de forma mais lenta, mas vocês vão ver, ó, que o efeito não vai permitir que o tecido atravesse sobre o mesmo. Então ficou bem legal, né? Como proceder para fixar pontos desse tecido para que o tecido fique sem essa ação da física quando nós tocarmos o player ou dermos, como chamamos aqui, a prévia do cache
da animação. Então isso é bem simples, tá, pessoal? É necessário que com o objeto onde nós aplicamos a física, a gente volte no modo Edit Mode e criemos nesse tecido pontos de vértices onde a gente queira fazer com que o tecido fique preso no efeito. Como que eu posso fazer isso? Eu posso definir aqui, selecionando os vértices, alguns pontos. Inicialmente eu vou selecionar os vértices aqui de cima dessa ponta e com Shift pressionado eu vou selecionar, pessoal, os vértices que estão mais aqui nesse canto. Então vocês vão ver que eu tenho um conjunto de vértices aqui, ó, que estão selecionados. E agora eu preciso criar neles o grupo de vértices para poder funcionar no recurso chamado Pin Group. O que isso quer dizer? Que onde haja esse recurso aqui de grupo de vértices aplicável no Pin Group, o tecido não vai ter influência da física cloth. Vamos voltar a nossa atenção para a barra de propriedades. Como nós selecionamos o grupo de vértices dessa malha, nós vamos vir aqui no item do Object Data Malha. Aqui vocês vão encontrar a opção chamada Vertex Group, que é o grupo de vértices, e vamos criar um grupo de vértices a partir desses pontos selecionados. Clicamos no sinal de mais, ele gera o primeiro grupo. Eu posso alterar, se quiser, esse nome, clicando 2 vezes, vou colocar aqui pontos fixos. Pronto, aqui vai ser o nome do meu grupo de vértices. Mas para poder fazer com que esses grupos que estão selecionados componham esse ponto fixo, será necessário eu clicar aqui em Assign, que significa confirmar ou aceitar. Quando eu clico, esses pontos de vértices agora fazem parte dos pontos fixos. Agora voltamos para Object Mode. Só isso vai ajudar a gerar o efeito? Não. Então se eu der o Player, vocês vão ver o tecido caindo de qualquer forma e atritando com o objeto lá, que é o objeto de colisão. Como é que eu faço para funcionar esse grupo de vértices para fixar o pano nesses pontos que eu determinei? É bem simples. Então, com a malha selecionada com a Física Cloth, vocês voltam para a Física e na opção de Cloth vocês vão correr até encontrar uma guia chamada Shape, que em português traduzido significa formato ou forma, tá? Aqui vocês vão ver que existe o Pin Group. É aqui que nós vamos selecionar aquele grupo de vértices que nós utilizamos no Vertex Group. Tá aqui o nome dele, ó, pontos fixos. Basta selecionar. Na medida que a gente selecionou e tentar aplicar agora novamente a dinâmica, notem que aqueles pontos vão ficar fixos e apenas o restante do tecido vai cair para gerar o efeito que vocês estão vendo. Imagine agora que eu queira alterar esse grupo de vértices. Então eu posso apagar os pontos fixos aqui, com a malha selecionada no modo Edit Mode. Vou clicar fora e quero apenas selecionar esse ponto aqui do meio, tá vendo, pessoal? Com ele selecionado eu quero criar um novo grupo de vértices. Então eu venho aqui em Object Data, vou gerar aqui um novo grupo de vértices, clicando no sinalzinho aqui de mais. Está aqui o grupo novo. Vou colocar aqui ponto central. Vocês podem mudar o nome se quiserem ou não, tá? Para eu jogar esses vértices desse grupo chamado ponto central, eu vou clicar em Assign para aceitar. Volto agora para Object Mode. Eu posso agora atribuir, voltando com a física na malha, em Shape. Em vez de usar o primeiro grupo de vértices chamado ponto fixo, eu queira usar o ponto central. Olha o que é que vai acontecer. Agora, quando eu der o Player, o tecido cai e aquela parte central que eu escolhi não cai, fica lá em cima, tá vendo? Aí vem uma dúvida. Como é que eu faço aqui para criar uma mobilidade desses pontos para gerar uma dinâmica do tecido andando aqui sobre a área? Vai entrar aqui um fator denominado gancho, que é o que vai permitir a gente criar uma dinâmica de movimento desse tecido aqui na área. Como é que eu posso fazer essa dinâmica do ponto fixo? Eu posso atribuir aqui na área a adição de uma mesh do tipo Empty. Posso usar aqui o PlaneX, tá? Isso vai servir para qualquer objeto, pessoal, mas eu vou usar o PlaneX porque é mais fácil. Tá aqui o objeto, eu vou trazer ele até o ponto central que está aqui, tá vendo? Até ele encostar e aparecer a cruzinha. O que é que eu preciso
fazer para movimentar esse pano, se eu tentar atrelar o tecido selecionando, depois com o Shift selecionar o Empty, eu poderia usar aqui pela lógica um recurso chamado Ctrl P, que é o Set Parent Tool, para criar uma dinâmica Object. Isso faria, ó, movimentar o objeto Empty, movimentar o pano. Mas olha o que é que vai acontecer. Se eu vier aqui e der o Player, eu tenho a física acontecendo. Mas se eu, por exemplo, quiser aqui nesse ponto selecionar o Empty, usar a tecla I, Location, para criar uma chave de animação desse objeto Empty, aqui no frame 1, nessa posição, e vier aqui no frame 110, movimentar esse Empty para cá, tecla I, Location. Quando eu voltar à animação, notem que o Empty vai andar sozinho, mas a física continua, ele não traz o objeto pano com ele. Então eu não consigo fazer essa mobilidade dessa forma aqui usando o parentesco e usando o Empty para deslocar o objeto. O objeto vai simplesmente só executar a física. Então eu vou usar o Ctrl Z aqui para excluir os pontos, aí eu volto às ações, tá? Vou tirar o parentesco entre ambos, para fazer o Empty aparecer novamente aqui na outline. E agora, ó, se eu selecionar o Empty, tentar movimentar, ele não tem mais nenhum parentesco para fazer o efeito aí junto ao pano. Um recurso aqui que me permite eu fazer a dinâmica de movimento do Empty com o tecido para criar um movimento do tecido no cloth é usando com o pano selecionado o modificador denominado Hook, que é o gancho. Ele aparece aqui na aba de modificadores embaixo do cloth. Então o primeiro passo é trazer ele para cima do cloth. Eu clico aqui no canto superior direito com o botão esquerdo do mouse, com ele pressionado eu arrasto e coloco o cloth embaixo do hook. E vamos determinar agora quem é o objeto que nós desejamos a dinâmica. Quem é? Vai ser o objeto Empty. Agora aqui, nós vamos determinar quem é que vai agir com o Empty nessa dinâmica do gancho. O grupo de vértices. Quem é o grupo de vértices que nós usamos lá? É o grupo. Podemos botar pontos fixos ou o ponto central. Eu vou usar o ponto central porque foi o último que nós usamos e que está atribuído à física cloth no momento. Então, selecionando ele aqui. Agora, se eu der um player, o objeto cai normalmente e fica fixo no centro, mas eu vou poder fazer uma dinâmica selecionando o objeto aqui Empty, tá, pessoal? Aqui no frame 1, eu vou usar cursor na área, tecla I, vou usar Location apenas. Criei uma chave de animação. Então, vou lá no frame 110, vou puxar esse Empty para essa posição que está aqui. Então, eu uso o cursor na área, tecla I e crio a segunda chave Location. Vamos ter agora, se dermos um player, o objeto fazendo esse procedimento. E veja que há uma irregularidade nessa movimentação. Por quê? Porque eu não fiz a prévia do efeito. Então, para fazer a prévia desse efeito de animação, vocês têm que selecionar o pano, voltar na física de tecidos e vocês vão buscar a guia denominada Cache. É nela que vocês vão determinar onde vai começar a dinâmica e onde vai acabar. Então eu só quero usar aqui nesse exemplo 120 frames. A física vai acontecer do frame 1 ao frame 120. Então eu vou ter que diminuir essa timeline aqui, já que não faz automaticamente. Então vamos do frame 1 a 120. Aqui, agora eu vou gerar o bake da física. Clicando, embaixo vai aparecer o point cache do processamento aí do bake da física. Vamos aguardar. Agora, quando vocês notarem, foi gerada uma linha azul aqui da dinâmica. E se vocês derem um play, olha o que é que vai acontecer. O Empty se movimenta e automaticamente o tecido também, ó. De forma prática,
e bem interessante para dar mobilidade ao tecido. Digamos agora que eu quero aumentar essa timeline, eu vou usar até o frame 220. Então eu determino aqui 220 frames e vou estabelecer na física, vou apagar o bake criado anteriormente, vou usar de 1 a 220, conforme está lá na timeline, tá? Eu quero agora selecionar o objeto Empty. Aqui onde está o frame 110, esse objeto ele está fazendo apenas deslocamento. Mas agora eu quero também, nessa chave aqui, fixar a chave de rotação. Então eu uso aqui, tecla I, Location Rotation. Pronto. No frame 220, eu vou fazer apenas a rotação utilizando RZ, que é o eixo azul. Vou movimentar o Empty para que ele faça esse movimento aqui de rotação no Empty. Com o cursor na área, tecla I, Location Rotation. Seleciono o pano, volto lá em Cache e aplico novamente o Bake. Veja o que é que vai acontecer. Ele vai fazer a prévia, vamos aguardar chegar em 100%. Concluído, vamos dar o player. O objeto se movimenta e a partir do frame 110 ele começa a girar. Ó. Tá vendo? É assim que a gente consegue fazer algumas dinâmicas interessantes com os grupos de vértices agregados ao Pin Group no efeito da física Clough. E aí basta a criatividade de vocês para fazer efeitos bem interessantes aí junto à malha. Espero que você possa ter entendido essa dinâmica e comece a experimentar, isso é bem prático. Até a próxima!